Hoje nós temos um momento de reflexão sobre Jesus no Getsêmani. Nós estamos na Semana da Paixão, né? Semana da Páscoa, e onde nós relembramos, né, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus e tudo que ele passou por nós, né, para que nós tivéssemos esperança de uma vida eterna, uma vida com ele. E é nessa certeza que nós queremos também, nessa noite, dar as boas-vindas e iniciar o nosso estudo. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Nosso querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor dá esperança para a nossa vida quando nós não temos esperança, o Senhor vem até nós, renova as nossas forças, nos faz ficar em pé e fazermos aquilo que o Senhor quer. E nós te damos graças que é só, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade que nós podemos, ó Deus, estar agindo e tendo ainda esperança e força em muitas e muitas situações que nos afligem. Mas queremos te pedir nessa hora que tu vens falar o nosso coração através da tua palavra. Edifica-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu dei para vocês o texto, né, que é Lucas 22, 39 a 53. Eu vou fazer a leitura na linguagem de Almeida, tá? Se depois tiver alguma palavra que vocês não entenderem, eu pego aqui na linguagem de hoje. Então, 22, de 39 a 53. Vamos lá. Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí, versículos 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Cláudio, você está gravando? Algumas pessoas não puderam participar hoje, né? E pediram sempre para gravar, e às vezes a gente fica com medo de esquecer, né? Mas é bom que também deixa para quem não pôde, né, estar hoje, poder também ouvir depois. Então, como eu estava falando,
nós estamos na semana da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, de uma forma especial, nós queremos refletir um pouco sobre Jesus no Getsêmani, Monte das Oliveiras. Antes de ir para esse texto, lembremos, né, na semana passada, né, como a gente trabalhou, né, o texto de... há duas quintas, né, que nós temos trabalhado textos referentes a essa paixão. A mulher que ungiu, né, Jesus, e com um perfume valiosíssimo, né, e que Jesus falou que ela estava ungindo para o seu sepultamento, e nós também colocamos de que era uma unção muito especial, porque Jesus também entrou como rei, né, em Jerusalém, é aclamado como rei, um rei humilde, simples, mas e foi essa ação, né, que foi feita com ele, foi através de uma mulher, né, que ungiu a sua cabeça. Semana passada nós falamos de Pedro, né, falamos sobre o Pedro que fala que está pronto para morrer com Jesus, que é corajoso, destemido, mas Jesus chega para ele e fala que ele iria negar 3 vezes, né, antes que o galo cantasse. E assim acontece. E agora, nessa última ceia, né, do lava-pés, que Jesus comemora a Páscoa com os seus discípulos, é interessante que antes do sofrimento e antes da morte, Jesus faz esse momento especial com os discípulos, o momento de celebrar a última Páscoa. E nessa celebração, Jesus dá algumas lições para nós, algumas lições, e uma delas é a humildade. Jesus, mesmo sendo Deus e Senhor, ele se faz servo, né? Ele põe uma bacia com água, lava os pés dos discípulos, mostrando que ele, como Senhor, fazia isso e que outros também, eles também deveriam servir uns aos outros. Por que Jesus deu essa lição de humildade? Porque entre eles estava tendo uma discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus. Então, Jesus, sabendo do pensamento deles, Jesus já corrige. Então, nessa ceia, há várias lições que Jesus dá para os discípulos, antes dele ser entregue nas mãos do sumo sacerdote. Então, lembrando, né, que esse ato de lavar os pés, esse ato de partir o pão, né, a forma como Jesus agradecia, né, era muito familiar para os discípulos. E aí, lembrando sempre uma frase que eu falei para vocês há poucos dias, né, que palavras comovem, exemplos arrastam. Então, a gente pode esquecer, às vezes, algumas palavras, mas a gente jamais esquece aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente passou ali na pele, aquela experiência do lavar, do ser lavado os pés. Então, Jesus ele celebra essa Páscoa com os discípulos. E nessa Páscoa, Jesus dá um novo significado, né? Ao tomar ali o pão, eu acredito, ele estava ali celebrando a Páscoa judaica, porque a Páscoa, os judeus, todos os anos, comemoravam a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus quando o povo de Israel saiu do Egito. Então, eles, na noite que o anjo da morte visitou a casa de todos os egípcios, a casa dos filhos de Israel, ficaram, né, ninguém morreu, nenhum filho mais velho, primogênito, morreu, porque a casa estava marcada com o sangue do Cordeiro. E naquela noite, eles comemoraram a Páscoa, comendo ervas amargas, lembrando o sacrifício, lembrando a escravidão,
comer o pão sem fermento, que é o chamado pão da pressa, né? Aquele que não vai fermento, porque não dá tempo de levedar, e comia o cordeiro, né? O cordeiro, e havia toda uma forma de celebrar essa Páscoa. Quando a família era pequena, ela podia se juntar com uma outra família e comer, porque não podia sobrar nada, não podia sobrar nada, tinha que comer tudo naquela noite. Então, quando eles saíram do Egito, eles então, todo ano, celebravam a Páscoa. Em Jerusalém, eles iam no templo celebrar a Páscoa. E Jesus, também como judeu, estava ali celebrando a Páscoa. Só que Jesus dá um outro significado para a Páscoa. Quando Jesus pega o pão, né? O pão, ele parte e dá aos discípulos, ele diz: isto é o meu corpo dado por vocês, né? Fazer isto sempre em minha memória. E depois de haver ceado, ter comido o pão, Jesus também pega o cálice e dá graças, agradece a Deus e fala que aquele vinho, né, aquele cálice, também representava o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, nesse momento, Jesus dá um novo significado para a Páscoa. Por isso que nós celebramos o culto sempre no domingo, né? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, cada celebração de domingo, nós também celebramos a Páscoa. Nós celebramos o Cristo vivo em nós. Então, outra coisa, e aí não havia como ter perdão de pecados sem derramamento de sangue. Era assim, todos os judeus, eles tinham que apresentar um cordeiro sem defeito, sem mácula, para poder oferecer como sacrifício do perdão. E eram muitas formas de fazer isso, e não podia ter defeito nenhum. E por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo fala lá em Romanos, agora não estou me lembrando, Romanos 6, 23, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus, ele se faz o Cordeiro de Deus, aquele cordeiro que as pessoas tinham que imolar, né, para poder verter o sangue e ali receber o perdão. Jesus, ele se coloca como, se oferece a si mesmo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através desse Cordeiro de Deus, nós somos perdoados, nós somos salvos. E nós não podemos chegar até Deus sem Jesus. Nós não podemos ir até Deus sem Jesus. Klaus, coloca para mim o slide orai para que não entreis em tentação. E outra lição que eu tiro nesse texto é a importância da oração, né? A importância da oração. Jesus, quando ele depois que ele termina de celebrar a Páscoa com seus discípulos, Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani. Você sabe o que significa Getsêmani? Eu não. Ah? Eu não lembro, pastor. Getsêmani significa prensa de azeite, lugar do esmagamento. Era o local onde se colocava ali a azeitona para ela ser esmagada, prensada, e dela sair o óleo, né? O azeite. Então, Jesus, olha só que interessante, né? Vai nesse Monte das Oliveiras, exatamente nesse lugar, Getsêmani, né? E Jesus, então, para esse momento especial e mais doloroso da sua vida, Jesus não chamou os 12 discípulos. Jesus apenas pegou 3 dos seus discípulos mais chegados
que foi Pedro, Tiago e João. E Jesus, então, chamou que eles fossem com ele até o local da oração, e os outros ficaram em outro lugar. E chegando lá, nesse Getsêmani, Jesus, então, fala com os 3 discípulos, olha, orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. E Jesus, então, vai adiante, dobra o joelho e faz a seguinte oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E nesse momento de dor e sofrimento, a primeira coisa que Jesus fala com os discípulos é: orem. Orem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus, então, vai adiante e ora. E ele faz essa oração e ali ele começa a passar por uma agonia, por um sofrimento muito grande. E nesse momento, então, de dor e de sofrimento, depois de orar e chorar, Jesus volta. Quando ele chega até os discípulos estão dormindo. E Jesus novamente fala: olha, mas vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Quer dizer, Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, orem por vocês, orem comigo. Eu estou me sentindo sozinho, triste. E Lucas, ele refere a tristeza de Jesus de uma forma tão grande, tão intensa, que Jesus, ele ora, põe a cabeça no chão e ele soluçava, chorando. O suor dele se transformou em gotas de sangue e que caía no chão. Tal era o sofrimento, tal era o sofrimento. Os outros evangelhos não falam dessa forma. Por isso eu escolhi Lucas, porque Lucas era médico, né? E ele, como médico, ele sabia muitas coisas, né? O que tinha acontecido pelos relatos, e ele descreve, né? Eu não sei se eu acho que é Augusto Cury que fala que esse suor, né, quando a pessoa está no mais alto grau de estresse, né, de sofrimento, pode acontecer esse suor que é como gotas de sangue que saíam. E aí, Jesus volta, novamente os discípulos dormindo. Acontece isso 3 vezes. Nessas 3 vezes, Jesus se sente sozinho. Ali, nem os mais próximos conseguiam perceber a tristeza, a agonia que Jesus estava passando. E nessa hora, Lucas também descreve, ele é o único evangelista que descreve que Deus manda um anjo para consolar Jesus. Então, esse anjo assiste Jesus na sua agonia, na sua tristeza. E Jesus, então, ele enfrenta uma solidão muito grande. Mas Deus envia o anjo para consolar e para ajudar Jesus naquele momento. Em Marcos diz que Jesus diz que é fácil resistir à tentação, o difícil é conseguir. Por isso, Jesus insistiu tantas vezes com os discípulos para que eles orassem, para não cair na tentação. E Jesus ensinou também, pedagogicamente, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ensinou os discípulos ali, nessa oração, ela está completa, porque ela fala de Deus, da santidade de Deus, mas também lembra do cotidiano, do pão de cada dia que todos nós necessitamos, mas também do perdão das dívidas, né? Como a gente deve perdoar e também como nós somos perdoados por Deus. Tudo isso a gente vê na oração. A oração, então, ela é a chave do nosso relacionamento com Deus. É a arma mais poderosa contra as tentações da vida.
e ela é a chave do nosso relacionamento com Deus. Se nós temos problemas, precisamos orar. Se estamos doentes, precisamos orar. Se estamos tristes, devemos orar. Se estamos alegres, devemos também orar. Então, Jesus dá para os discípulos e também para nós o maior de todos os exemplos, que é, na hora mais difícil e agonizante, Jesus se volta para o Pai, para Deus. É interessante como que Jesus ele faz desse momento, né, a uma oração, se possível. Passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, faça-se a tua vontade. Quer dizer, ele se coloca em completa submissão ao Pai, né? Ele sabia da missão dele, ele ora, mas ele coloca diante do Pai o seu desejo de cumprir a vontade de Deus. E então, no Getsêmani, a gente percebe que Jesus se sente sozinho. Agora, vocês imagina, lembra da ceia, né? Imagina, por exemplo, na ceia, que seria a ceia da comunhão com os discípulos, Jesus servindo os discípulos e sabendo ali que Judas, que estava enfiando a mão no prato junto com ele, que dentro de poucas horas, né, pouco tempo, estaria traindo. O Pedro, que estaria negando, e os outros discípulos que estaria abandonando. Então, imagina a dor de Jesus de saber de tudo aquilo, né? E saber que naquela noite ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus permitiu que Judas participasse da ceia, que Pedro participasse da ceia, que todos os discípulos participassem da ceia. E deixa ali, né, um pedido no momento mais difícil e cruel da sua vida: orai, para que não entreis em tentação. Tem um versículo que fala da Bíblia que ferirei o pastor, né, e o rebanho será disperso. Jesus é o pastor do rebanho, e quando ele é ferido, os seus discípulos se dispersam, fugindo, né? Amedrontados, com medo. Então, os discípulos eles ficaram amedrontados diante daquele momento da morte, do sofrimento de Jesus. Pedro antes estava todo corajoso, mas na hora H ele sentiu medo, sentiu covardia. E nesse lugar, então, do Getsêmani, que Jesus vai travar, então, uma das mais difíceis batalhas. Mas é interessante que quando Jesus vai se encontrar com Judas, ele pergunta, né, a quem buscais? E ele fala, amigo, né? Ou então diz para Judas e para aqueles que estavam vindo com cacetete, com arma, espada. E Jesus fala que todos os dias ele ensinava no templo e ninguém ia atrás dele com armas para prendê-lo. E que eles estavam indo a ele como se ele fosse um ladrão, um salteador. E os discípulos, e ele se entrega, né? Quer dizer, o Judas dá um beijo em Jesus, né? Um beijo falso, né? Mas para mostrar que aquele era a pessoa a quem os guardas do sumo sacerdote deveriam prender. E aí eu vejo assim como que é difícil, né? Quando a gente, nós que somos humanos e que erramos e somos tão falhos, a gente tem tanta dificuldade quando pessoas do nosso convívio, da nossa igreja ou da liderança que nos trai, né? Ou que falam coisas que a gente não fez, ou fala algo que machuca. A gente, às vezes, tem muita dificuldade
com isso. E eu fico pensando como que Jesus, né, se sentiu ali, com os que eram mais próximos dele, ele sentiu também apunhalado. Isso é uma coisa também difícil, né, da solidão, que é muito difícil. Por isso Jesus falava assim: eu estou com a alma angustiada, angustiada até a morte. Lucas é o único que refere dessa forma, que a angústia de Jesus era angústia de morte. Aquela dor profunda, intensa, muito forte, né? Onde você não tem, chega a doer o corpo, né? E Jesus mostra isso através desse texto. Minha alma está angustiada até a morte. E todo aquele sofrimento e a morte de Jesus, ele carrega ali todo o nosso peso, todo o nosso pecado, tudo que pesava sobre nós, sobre mim, né? Sobre você, sobre nós, Jesus carregou naquela cruz, né? E ao ser crucificado, ele também pagou a nossa dívida, pagou o nosso resgate. Por isso que quando nós cremos e aceitamos Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós também acontece a Páscoa na nossa vida, porque Cristo vive em nós e através de nós. Alguém quer falar alguma coisa até agora? Como é que estão? Está todo mundo acompanhando, entendendo? Alguém quer fazer alguma interferência, colocação? Oi, Noemi, o versículo que você colocou, né, do cálice. Uhum. Essa semana eu estava ouvindo o Gilberto Gil falando da composição que ele fez junto com... Caetano? Nossa, não, com... Ai, meu Deus, é um carioca, agora fugiu. Então, ele estava contando que ele vê a imagem dele, mas É o Chico Buarque. Chico Buarque, isso. Aí ele estava falando que os dois fizeram... Obrigada, viu? Diz que eles dois iam fazer a composição, né? E ele disse que estava indo para a casa do Chico, e aí era na Semana Santa, né? E aí ele ele viu alguma coisa, uma passagem de algum lugar, falando sobre afasta de mim esse cálice, né? E aí ele ficou com isso, afasta de mim esse cálice, na cabeça dele, né? E aí ele levou para eles estarem fazendo a composição, que ele falou que era justamente uma Sexta-feira Santa. E era um momento de muita repressão, né, que todo mundo estava vivendo, muita dor também, né? Quantas pessoas estavam sendo julgadas inocentemente, né? A gente estava vendo o ápice da ditadura, né? E foi, quer dizer, como que ainda hoje, né? Hoje não, já passaram sim, bastante tempo, né? Mas atual é o nosso tempo, né? Hoje nesse sentido, como é algo super atualizado, quer dizer, no cálice ele usou essa expressão religiosa, mas para dizer o calar, né? Afasta de mim esse calar, que ninguém podia falar, ninguém podia se expressar no que realmente pensava, né? Uhum. E aí eu achei muito interessante que eu vi exatamente essa semana essa reportagem, né? Muito interessante, Silvia, muito legal mesmo essa colocação. Eu já tinha visto falar também sobre essa música, mas só não sabia que era na Sexta-feira Santa, né? Que foi o dia que ele foi. Eu sabia da questão da repressão, né? Que a repressão era muito, né? E ele, então, era essa coisa do calar, né? Então, ele era uma forma de subverter, né, a ordem, né, também, de uma forma assim, como é que fala? Camuflada. Né? Camuflada. Ele usou uma expressão religiosa, né, que ninguém ia combater algo que estava, vamos dizer, remetendo à Bíblia, né? Mas, no fundo, a mensagem era outra, né? Uhum. Mais alguém? Eu queria agora que a gente pudesse refletir sobre os nossos Getsemane, né? A vida, que na vida da gente também, do ser humano, hoje, né, também no nosso país,
há muitas situações, né, difíceis, há muitas situações onde nós também passamos sós, né? Imagina agora essa questão do Covid, né, da morte de tantas pessoas, e as pessoas não podem nem mesmo abraçar umas outras, não pode dar um enterro digno, né? E alguém um dia me falou, esses dias, que a mãe enterrou a filha sem nem saber se estava realmente enterrando a filha, porque não podia ver, né? Então, é uma situação muito difícil. E há situações na nossa vida que a gente tem os amigos, né? Os amigos, as amigas, para chorar, para dar um abraço, né? E nessa hora, quando a gente está passando por luto e dificuldade, a gente gosta de sentir que não está sozinho, né? Mas às vezes há situações na nossa vida também que nós enfrentamos a solidão, onde a gente se sente sozinho. E nessa hora dessa solidão, a gente lembra de Jesus, quando ele busca a Deus em oração. Teve uma época da minha vida, assim, um tempo, que eu estava tão triste, tão cheia sem vontade, sem força até mesmo para orar. E eu parecia que eu não conseguia mais orar. E então eu comecei a pegar os salmos da Bíblia e lia o salmo como se fosse uma oração, porque parecia que estava tudo tão difícil. Então parecia que eu não tinha as palavras certas. E aí eu lia então os salmos como uma oração, como uma forma de aliviar. Quantos minutos? 3. Ó, falta 3 minutos aqui, gente. Caso cair, a gente volta. Mas aí, o que eu estou dizendo é que na oração a gente encontra força. Por isso, Jesus sempre falou sobre vigiar e orar. E a gente encontra não só força, mas a gente encontra consolo. Diante das dificuldades, mesmo que estejamos sozinhos, nós vamos ter um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus também coloca os seus anjos, né? Assim como colocou ali para Jesus, também Deus coloca ainda hoje os seus anjos para nos proteger, para nos abençoar e para nos consolar. Então, quando estiverem sozinhos e enfrentando o maior de todos os sofrimentos, lembre sempre que Deus coloca ali, né, a sua mão, o seu consolo, através do Espírito Santo, através de pessoas também que Ele manda até nós, né, e faz a gente abrir os olhos para outra coisa, para ver outro, além da situação que a gente está passando. Eu vou falando porque às vezes não cai, e aí a gente vai seguindo. Vai cair, tá? Vai cair? Já avisou aqui que vai cair. É o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair, voltar, como o Noemi está falando muito da oração, nós vamos fazer que nem nós fizemos no início, mas pouca gente pegou. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos botando uma música para vocês ir escutando que fala sobre a oração, tá bom? Eu falei sobre a questão do Getsemane, né? Que nós também temos, às vezes, que enfrentar. E nesse momento, né, coloquei que Deus envia seu anjo para nos consolar e para nos animar, assim como elevou, né, mandou até Jesus. Então, às vezes, a gente também passa pela prensa, né, pela prensa do azeite. E nessa hora é muito difícil, quando a gente se sente esmagado, né? Então, nesse Getsemane, Jesus mostra, né, que ele seria esmagado, o seu corpo seria moído, né, como numa prensa. Com eles, diz o Senhor. Para que, através da sua morte e ressurreição, nós pudéssemos experimentar a salvação. Então, quando a gente estiver nesse vale de tristeza, vamos lembrar de dobrar os nossos joelhos e de orar o nosso Deus. E Deus, de toda paz e consolação,
ele enxuga as nossas lágrimas. Deus enxuga as nossas lágrimas. É o que transforma os nossos vales em mananciais, as nossas noites escuras em manhã gloriosa. É o Deus que transforma as nossas vidas e coloca em nós também, nos nossos lábios, um novo cântico. Isso a gente pode experimentar nessa presença de Deus, que sempre de novo vem até nós, na pessoa de Jesus. Então, que a gente pense amanhã, tem alguns cultos, né? Quem quiser, nós podemos enviar no grupo de estudo bíblico, vai ter culto da UP aqui sobre a Sexta-feira Santa, tem o culto da Páscoa, as crianças do projeto vão estar cantando junto com o coral também do Instituto Educacional Luterano, numa celebração de Páscoa no domingo, e no segundo domingo de abril, o Klaus vai estar fazendo o culto, e também as crianças vão estar cantando também no culto, né? As crianças do projeto diaconal. Alguém gostaria de falar? Perguntar também? Pode falar, Paulo. Eu tenho alguma dúvida, que inclusive até perguntei para o pastor. Por que Judas, que foi predestinado a fazer o que ele fez, não é verdade? Ele nasceu e viveu para aquilo que ele ia fazer, não é mesmo? Por que ele não pôde, para ser o traidor, lógico, por que ele não pôde herdar os reinos dos céus? Olha, Paulo, eu vejo assim que Judas teve a oportunidade, assim como os outros, né, de ter um bom exemplo de Jesus e de se arrepender e de não fazer aquilo que ele fez. Eu acho que o caso assim de Judas mostra o tanto que nós somos vulneráveis, o quanto nós somos fracos, o quanto muitas vezes a gente cede à tentação. Por isso Jesus fala tanto nesse texto: orai sem cessar, orem para que não caia em tentação. Então, o Judas, se ele tivesse traído Jesus, mesmo depois de trair, se ele tivesse se arrependido, né, pode ser que ele se arrependeu e tenha se enforcado e tudo por culpa, remorso, né? Nós não sabemos, porque o texto não nos fala, né, sobre isso. Mas ele poderia ser salvo assim como o ladrão, né? Ao lado de Jesus, um se arrependeu, o outro não. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Apenas um reconheceu naquele momento a oportunidade única de salvação. Foi assim, na hora H. Às vezes acontece isso com a gente também, na nossa vida. Às vezes uma oportunidade cai no nosso colo, nas nossas mãos, e a gente tem a oportunidade de receber ou de rejeitar. Dependendo da nossa ação, vai ter a reação, aquilo que vai ocorrer depois disso. Então, eu vejo assim que Judas, ele cedeu à tentação, né? Se a gente for examinar os evangelhos, a gente lembra que quem cuidava da bolsa, do dinheiro, era o Judas. E o evangelho fala que muitas vezes ele enfiava a mão e tirava aquilo que era a bolsa comum, que era para o sustento, né, dos discípulos e de Jesus, porque quem sustentou muito o ministério de Jesus e dos discípulos foram muitas mulheres que tinham uma posição social melhor e contribuíam. E era uma caixa, uma sacola comum, onde toda a contribuição ia ali, para quando eles viajavam, andavam, eles tinham dinheiro, um recurso para poder se alimentar. E fala que Judas tirava dessa sacola aquilo que não lhe pertencia, para ele mesmo. Então, eu acho que tudo isso vai gerando, né? Jesus não exclui ele, hora nenhuma,
deixa ele ir até o final, permite que ele tome do pão, beba do cálice, mas fala com ele, ai daquele que fizer isso, né? Ai daquele. Então, até aquele último momento ele teve a oportunidade de mudar. Alguém mais? E pastor? Oi. E o que seria se ele tivesse mudado? Uai, se ele tivesse mudado, com certeza ele também seria salvo, né? Mas e o que era para ser acontecer? E o que seria? E o que era para acontecer? Alguém iria assumir, né? Ou teria acontecido de outra forma, né, Paulo? Às vezes as coisas acontecem, não precisa ser alguém tão próximo, né, para fazer algo assim. Com certeza iria aparecer outros para fazer isso. A gente lê nos evangelhos de que Jesus já estava sendo perseguido desde o momento em que ele ressuscitou Lázaro. Esses dias eu falei sobre Lázaro, né, da ressurreição dele, ou da volta da vida que Jesus deu para Lázaro, e lá no evangelho, eu nunca tinha notado isso. O próprio Lázaro começa a ser perseguido, né, para ser morto, porque ele é uma das evidências do poder de Jesus. E assim, muitos sacerdotes, pessoas importantes, né, estavam na cola de Jesus, de qualquer jeito estavam querendo matar ele. Então, com certeza, se Judas tivesse se arrependido na última hora, que nem o cara lá na cruz, de uma outra forma, Jesus seria preso, torturado e morto na cruz, né? Isso ia acontecer por causa dos nossos pecados, por causa das nossas formas humanas de nos afastarmos de Deus, né? Mas em Jesus Cristo Deus vem ao nosso encontro. Mas com certeza, de uma ou de outra forma, Cristo acabaria na cruz. Se seria com Judas, com José, com Maria, com João, com Paulo, com Dinorá, alguém ia colocá-lo, ajudar, né, para que ele fosse parar na cruz. Mais alguém? Eu acho que quando Jesus falou, ele dá vários toques para, olha, você vai fazer isso, né? Você vai me trair, né? Então, assim, eu acho que quando ele fala isso, ele está dando um alerta também. Olha, veja bem o que você é capaz, né? Exatamente, do que você é capaz. Olha, ele meio que já estava preparando, né? Então, assim, o que aconteceu lá na frente foi exatamente, quer dizer, ele foi alertado, né? Teve vários sinais ali e ele realmente, na hora H, ele voltou para trás, né? Ficou com medo e traiu. Uhum. Mesmo o que aconteceu com o Pedro, né? Pedro também foi avisado. Sim. E Jesus disse, você vai me trair 3 vezes. Pedro poderia ter continuado traindo. Não, não conheço esse cara, não. Nunca vi na minha vida. Nunca ouvi ele falar, né? A maior mentira, a maior cara dura, né? A maior cara de concreto. Mas não, Pedro mudou. Na hora, deu um tranco nele ali. Opa, o que eu estou fazendo, né? Judas poderia ter acontecido a mesmíssima coisa, né? Depende de nós, né? Atitudes que tomamos. Uhum. Exatamente. Mais alguém gostaria de colocar? Eu gostaria, antes da gente encerrar, agradecer, né, a todas as pessoas que contribuíram para a sexta, a Páscoa da Solidariedade. Eu não sei se eu falei na semana passada, né, quando a gente falou sobre essa questão da Páscoa solidária, eu falei que eu estava em casa, não sei se eu falei, por isso que eu vou falar. Se eu estiver repetindo, vocês me avisam, viu? Porque às vezes a cabeça não fica traindo. Que eu estava assim, fazendo almoço em casa, e aí comecei a chorar, lembrando do meu irmão. E de repente, não sei se foi o Klaus ou foi o Matheus, foram me chamar, que tinha uma mulher me chamando do lado de fora. Eu falei assim, mas eu não tenho como ir lá agora. Eu estava em prantos, né?
Mas aí ele falou, mas ela está chamando, veio aqui, uma criança. Aí eu fui, porque eu pensei, às vezes é alguém do projeto, alguém que está precisando de alguma coisa. Aí botei uma máscara e fui. E chegando lá, era uma senhora com uma criança pequena no braço e um menino de 12 anos, magrinho, sim. E ela não conseguia falar direito, porque ela ficou com muita vergonha, né? E eu falava, mas fala. Ela falou assim, mas eu estou com tanta vergonha. Aí mandava o filho falar, o filho também não falava. Aí ela falou assim, é porque eu estou já uns 3 dias sem comer, e meus meninos também, porque eu não tenho gás lá em casa para cozinhar, e eu não tenho dinheiro, não estou conseguindo, não tem como, não estou trabalhando, meu marido também não está trabalhando. E aí então, naquela hora eu não tinha dinheiro, peguei e liguei, falei assim, me dá o endereço da senhora. E peguei o endereço e anotei, né, o endereço dela, o telefone do marido e o nome do filho, dos filhos, e mandei o gás lá na casa dela. Eu comprei o gás num lugar que eu sempre compro, né, e falei assim, ó, vocês levam lá, dei o endereço e vocês vêm receber aqui em casa. E eles fizeram isso. Chegaram lá, não acharam o lugar, porque eram muitas famílias, e aí chamou. Aí eu consegui, depois de muito custo, falar com um menino que estava com ela, porque ela saiu da minha casa para ir na feira, pegar restos da feira, restos de verdura, de fruta, para dar para as crianças, que ela falou que não tinha. Aí eu, então, liguei para ele e falou, não, nós estamos correndo para ir para casa. E eu falei assim, pois é, o gás está quase voltando já, porque não encontrou ninguém. Aí, só que deu certo, né? Ela pegou o gás, fez a comida e mandou, assim, ela, o marido, o filho, várias mensagens agradecendo, né? Por ter comprado o gás. Ela chegou a chorar. Ela dizia, não acredito que você vai comprar o gás para mim. Eu falei assim, vou aí, a senhora não está precisando? Então, dali, eu comecei a receber muitos pedidos também do projeto, de pessoas que nunca pediram cesta, nunca precisaram, e que estão em casa por conta que são autônomos e não podem trabalhar por conta da pandemia. Então, aí a campanha, me veio nessa hora de fazer isso, a campanha. E incrível, a partir daquele dia, eu não chorei mais, porque minha cabeça, meu coração ficou nisso. Em 3 dias, a gente tinha 30 cestas. E hoje eu ainda não conferi, né, a questão da doação, mas também entrou muita doação de pessoas que moram longe, né, que participam do estudo bíblico e que mandaram pela conta da igreja. E eu quero, assim, agradecer muitíssimo, porque com esse dinheiro nós já ajudamos pessoas que estavam doentes com Covid a pagar o aluguel, faltava um dinheiro para completar o aluguel, temos o dinheiro para comprar mais cestas. Ontem eu e o Cláudio saímos para entregar algumas cestas e outras o povo vem buscar. Então, eu quero, sim, agradecer, né? Porque eu não esperava ter esse retorno tão rápido, né? E tão, assim, abençoado, né? A gente teve... eu tive aquela ideia naquele momento e depois foi quando a Karina fez o cartaz, em 3 dias a gente já tinha as cestas para entregar e já tínhamos condição de comprar mais cestas. Então, eu agradeço muito a contribuição de vocês. E junto a gente vai longe. Sozinho, quando alguém me manda mensagem, ai, pastora, gente, se vocês souberem os áudios que eu recebo, assim, pastora Davi do céu, quando a senhora trouxe isso aqui, mano, eu estou feliz demais com a cesta, e assim, roupa também eu dei, porque algumas pessoas trouxeram roupa, e assim, foi muito emocionante ouvir, né, os áudios e dessas pessoas, da alegria, né, de ter o alimento, de ter uma roupa, umas vasilhas. Às vezes eu consegui vasilha, então uma mulher pegou e falou assim, eu só tinha 2 copos, veio xícara, veio panela, e assim, eu acho que a gente vai
ajudando também, né? Eu vejo que eu me senti muito mais abençoada, né? Eu acho que em abençoar, eu sempre falo, eu não faço nada sozinha, eu sou só um instrumento, porque sozinha a gente não pode fazer nada, mas graças à ajuda de todos vocês, a gente pode fazer um pouco mais. Fala, Silvia. Noemi. A Silvia estava primeiro. Só um minutinho, Dinorá. Fala, Silvia. Oi, Noemi. Não, eu só estava falando que nessa semana passou uma reportagem na SPTV, na hora do almoço, às vezes eu gosto de ligar para ficar vendo. Aí estava falando sobre, entrevistando uma família aí de Ferraz e mostrando que a mulher tinha sei quantos dias sem comida para os filhos, mostrando a ela os filhos, né? E aí a gente vai vendo. Eu achei assim, muita coincidência também ter mostrado aí de Ferraz. São Paulo é tão grande, né? E realmente a gente vê que sabe está atingindo todas as regiões, né? Mas com coincidência mostrou uma família daí também. Nossa. Eu acho muito bonito esse trabalho de vocês. Obrigada, Silvia. Obrigada. Dinorá? Então, o Paulo preparou uma cesta também, uma cesta básica para levar. Como poderia fazer amanhã para levar? Pode deixar aqui ou lá na igreja. É que alguns eu ponho no carro e levo, né? E outros o pessoal vem buscar também. Então, aqueles que podem vir buscar, eles arranjam alguém que vem, outra hora dá um jeito, né? Outros levam até no carrinho mesmo, né? Esse carrinho ainda de feira. Então, a gente faz isso. Dá tempo ainda, né? Dá sim. Dá sim. Então, amanhã o Paulo leva aí. Tá Nós bom, íamos então perguntar isso, tá bom? Tá bom, Dinorá. Obrigada. Então, vamos... de nada, eu que agradeço. Cláudio, você ora para a gente para encerrar? Sim. Vamos colocar também nas nossas orações, né? A Lourdes, membro da comunidade e membro do presbitério da comunidade, ela perdeu na noite de ontem a mãe, né? Alguém, Dinorá, você que conhece melhor, foi também Covid ou não? Porque parece que a irmã dela também estava com Covid. Não desliga, não, você está desligando. Foi Covid. Covid. Foi Covid. Então, é mais um sofrimento a mais, porque não pode nem... como é que a gente fala? Enterrar, né? Velado. Velar, né? Não dá nem para velar direito a pessoa, a mãe, né? E ter os amigos, Noemi já comentou isso, né? No estudo hoje, não poder ter amigas e amigos, irmãs da igreja, irmãos da igreja, junto, né? Velando. Eu, no início da pandemia, falei, antigamente tinha o velório, todo mundo junto, né? Agora é muito individual e muito sozinho, né? É muito solitário em vez de ser um velório solidário, né? Então vamos orar. Nosso querido Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Aprendemos que o próprio Jesus sofreu bastante nessas últimas horas dele aqui nesse mundo, enquanto ser humano, um sofrimento tão intenso que ele chegou a suar sangue, enquanto os discípulos não foram capazes de estar junto com ele orando. Também, às vezes, a gente é esmagado pelas circunstâncias da vida. E como é bom nessas horas termos irmãs e irmãos que oram junto conosco. Mas outras horas nos sentimos totalmente abandonados. Obrigado, Senhor, que também na terça-feira podemos começar o nosso grupo de oração virtual, onde nós, assim como nesse estudo bíblico, nos reunimos para orarmos juntos, uns pelos outros, umas pelas outras. Queremos sim colocar perante Ti, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo, seja por causa da pandemia ou seja por outras situações. Que Tu possas agir na vida destas pessoas. E se for da Tua vontade, Senhor, usa-nos para levarmos palavras de consolo a estas pessoas.
Também te agradecemos, Senhor, como Noemi já o fez, por tantas pessoas que estão ajudando para que nós possamos ajudar pessoas necessitadas. Agora, na questão material, na questão do pão nosso de cada dia, ou no pão delas que essas pessoas precisam a cada dia. Queremos agora nos despedir uns dos outros, Senhor, mas te pedimos ainda que possamos ter uma noite de descanso e amanhã uma sexta-feira na qual possamos refletir mais a fundo o significado da morte de teu Filho em favor de toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a imensidão deste teu amor por todos e todas nós. É em nome de Jesus que oramos, pedintes e agradecidos. Amém. Amém. Gente, uma abençoada Páscoa para todos vocês e que Deus abençoe cada um, abençoe o final de semana em família, né? Que vocês possam passar em família nesse momento, relembrando também a ressurreição de Jesus. Um beijão para vocês.